Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões relativas à judicialização de saúde e principalmente a cobertura do rol de procedimentos da ANS. Está em tramitação no Supremo uma medida de lei, né, uma ação de constitucionalidade que fala que recomenda que o rol seja impositivo, ou seja, as operadoras têm que cumprir aquilo ali, ou se ele é optativo, ou seja, as operadoras elas podem escolher quais procedimentos elas devem adotar. Os dois cenários são muito complicados. Se você deixar de obrigar as operadoras a cumprirem um rol de procedimentos, elas não vão fazer, pelo simples fato de que o rol de procedimentos ele é o que garante que determinados procedimentos sejam executados pelas operadoras de plano de saúde. E no Brasil, infelizmente, o custo, né, da cobertura assistencial ele é muito focado ainda no modelo de assistência hospitalar, né? A gente ainda tem um forte viés hospitalar na composição dos custos, né? E quanto mais esse custo ambulatorial, esse custo hospitalar cresce, mais rígidos são os controles operacionais que as operadoras têm que estabelecer. Então, elas acabam criando mecanismos para travar ou para regular a liberação de determinados procedimentos, e isso acaba judicializando muito a saúde, né? Hoje em dia, tanto na esfera federal, o SUS, quanto na esfera dos planos de saúde, se você quer ter cobertura de determinados medicamentos ou fornecimento de determinados medicamentos, você precisa de entrar com uma ação, né, uma medida cautelar, para que aquilo ali seja disponibilizado para você, principalmente por causa dos medicamentos de alto custo, né, aqueles que são caros demais, são difíceis de produzir, são difíceis de serem comercializados, têm uma validade relativamente curta. Então, nós temos uma série de dificuldades com relação a isso, a esses medicamentos de alto custo, né? Não só aos medicamentos, mas aos procedimentos de alto custo também. A gente vê a tecnologia cada vez mais crescente, técnicas cirúrgicas cada vez mais novas, mais atualizadas, mas a gente não vê as operadoras liberando essas técnicas ou métodos para a sua carteira de clientes sem ser através da provocação da ANS, né? Ela não libera procedimentos. A gente viveu isso na pandemia com a questão da liberação dos procedimentos de, de Covid, né? Os testes Covid eles tiveram que ser impostos mesmo pela ANS para que fosse dada a cobertura correta. E isso acabou ficando muito no espaço da legislação e da obrigação e da imposição. Nunca se discutiu, na verdade, o que é o papel da ANS e qual que é a importância da ANS ou qual que é a importância do judiciário entender corretamente as questões de saúde. Existe muita coisa que o judiciário ele é mal suportado tecnicamente e sem evidências científicas suficientes para a liberação de tratamentos, até mesmo os experimentais. A família tenta de tudo, né? É claro, quando você está com um parente, você quer que ele tenha a melhor condição, o melhor tratamento possível, as melhores ferramentas, a melhor tecnologia, né? A melhor assistência. Mas nem sempre isso é possível e nem sempre isso é baseado em fatos ou evidências. E por isso que existe tanta judicialização, tantos processos no judiciário.
É engraçado que a judicialização aqui no Brasil ela é diferente da judicialização de outros países. Lá não se cobra tanto o acesso, lá se cobra o erro. Aqui se cobra muito o acesso, né? É uma, é uma coisa diferente de pensar. Lá não se cobra a, a questão do acesso, a garantia de acesso. É claro, tem esses processos também. Mas o comum lá é sempre se acusar os médicos de não ter feito a melhor forma para evitar a morte daquele paciente. E existe toda uma cultura sobre isso lá fora, tanto que o número de pedidos de exames comparados com o do Brasil é infinitamente menor. Mas os médicos tentam se proteger, entre aspas, de todas as possibilidades dessa forma. A judicialização ela vai acontecer independente de qual for a decisão do rol impositivo ou taxativo, né, ou sugestivo. Ela vai continuar existindo, ela ainda vai existir em qualquer esfera de sistema de saúde no Brasil. Infelizmente, a gente ainda não está preparado para uma discussão muito profunda sobre tecnologia de saúde, incorporação de medicamentos, uma frequência, né, de debates técnicos sobre isso. Os debates hoje da Conitec, eles acontecem com frequência, mas não a frequência que a tecnologia surge, né? Então, muitas vezes, a gente não tem acesso a medicamentos ou a terapias, né, complementares que ficam em debates longos e precisam de passar pelo processo da Conitec, o que não está errado. Isso de forma alguma está errada. Mas essa frequência, essa análise, esses cuidados, eles poderiam ser pulverizados em universidades, né, em centros de pesquisa. E no Brasil a gente tem muito centro de pesquisa bom, mas falta aquela questão do que é prioritário no Brasil, né? A saúde, infelizmente, não é uma prioridade em termos de plano de governo, de nenhum governo que a gente tenha passado. Não adianta falar que a gente teve conquistas com o OBS, com o SAMU. Foram conquistas, sim, mas elas não foram transformadoras do processo de atenção à saúde e ainda da visão de saúde. A gente tenta ainda tatear em aspectos muito pontuais sobre o que é, o que pode ser liberado, o que pode ser coberto, qual que é o direito, qual que é o dever do paciente. E isso acaba prejudicando a sociedade. E isso desmonta muito o sistema que a gente tem de saúde suplementar e até de saúde pública, né? Quanto mais judicializado o sistema for, pior é o indicativo dele de que ele funciona, né? Quanto mais você entra na justiça para resolver problemas que são de cunho rotineiro, né? Que deveriam ser coisas técnicas, né? De pronto entendimento, tanto por parte das operadoras quanto por parte dos governos, secretarias municipais de saúde, elas demoram, elas se prolongam, elas geram debates muitas vezes infrutíferos. É porque a gente realmente ainda não sabe pensar políticas de saúde em âmbitos que sejam realmente factíveis para a população. A gente discute demais a filosofia da saúde, mas a gente discute muito pouco a prática de saúde, né? A gente discute muito pouco medicina preventiva, a gente discute muito pouco a atenção primária, o gerenciamento de crônicos, o gerenciamento de pacientes críticos. A gente não sabe o que a gente vai fazer com as pessoas que vão ter sequelas pela Covid.
Então a gente tem um cenário muito, muito expressivo, para não dizer complicado, dessas questões da atenção primária à saúde. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode discutir sobre isso? Nada mais é do que refletir e bater na tecla. A gente está num cenário, né, entre aspas, ainda pandêmico, com novas variantes e novas doenças surgindo a todo momento, e elas vão se propagando cada vez mais rápido, cada vez mais com maior intensidade e letalidade. E a gente não tem como controlar isso mais. Se a gente não mudar a mentalidade, né? As pessoas precisam de mudar a mentalidade delas do egoísmo para o pensar coletivo. E isso toma um tempo danado. Infelizmente é assim que a banda toca. Gostemos ou não, é assim que o nosso estado funciona. Bem, essa foi a reflexão de hoje, uma reflexão um pouco complexa, chata, mas ela precisa de ser feita, ela precisa ser debatida, ela precisa ser conversada, ela precisa ser discutida mesmo, enquanto sociedade. E precisamos falar urgentemente sobre isso, né, com uma urgência muito grande. E inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, comente, é muito importante. E, como eu sempre digo, não passarão.